Vir à terça da esperança é ter esta convicção pela fé do mover sobrenatural de Deus que faz milagres, amém? Não, dá para melhorar, amém? Essa é a convicção que você tem que ter, meu irmão, minha irmã. A certeza de que através da fé alicerçada em Cristo Jesus, nós podemos obter a vitória em Cristo, o direcionamento. Há um propósito de Deus, há um projeto de Deus. Você não está vivendo a vida perdido nas coisas, com coincidências acontecendo na sua vida. Deus tem uma direção, mesmo que seja no meio das adversidades, mesmo que seja no meio da tribulação, Deus tem propósito e projeto para a sua vida. E eu quero compartilhar com você um texto da palavra do Senhor que mostra o quanto Deus nos ama, a ponto de nos chamar de filhos em Cristo Jesus. E eu gostaria que, se você trouxe a sua Bíblia, abrisse o texto de Romanos capítulo 8, versículo 14 a 17. Ou então você pode usar o seu celular, mas usa só para ler a Bíblia, tá bom? Ou então você pode acompanhar com a gente, vai aparecer aqui na tela, logo em seguida. O texto diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Eu não sei se você já leu essa carta de Paulo aos Romanos. Quem já leu essa carta inteira? São 16 capítulos. Gente, é uma leitura muito legal, muito gostosa de fazer, porque Paulo ele mostra qual é a ação de Cristo de maneira muito detalhada nessa carta. Ele está ensinando a igreja em Roma de como deve servir ao Senhor e como deve seguir os seus preceitos. E ele vai tratando de várias questões e vários temas muito interessantes e pertinentes para a nossa realidade. Não sei se você também sabe, mas Paulo, ele foi um dos maiores evangelistas da sua época. Ele rodou todo mundo conhecido, ou quase todo mundo conhecido de sua época. Aqui Paulo estava na terceira viagem missionária, e ele escreve esta carta em Corinto, na Grécia, mais ou menos 57 depois de Cristo. E ele está ali anunciando as verdades do reino dos céus, para uma igreja que ele não conheceu. Não foi ele que fundou Roma, a igreja em Roma. Tem alguns historiadores que acreditam que essa igreja em Roma, ela dá início no Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículo 10, quando Pedro anuncia ali numa mensagem cheia do Espírito Santo de Deus, e várias pessoas aceitam a Cristo e se posicionam. Ali provavelmente havia alguns judeus que moravam em Roma, e ao ouvir estas boas novas do reino dos céus, eles vão para Roma e ali começam a formar uma igreja. Um momento de comunhão, de relacionamentos, para anunciar também Jesus Cristo a outras vidas. No capítulo 8, você vai ver aqui, só para você conhecer um pouquinho dessa carta e entender um pouco o que está acontecendo aqui. No capítulo 8, Paulo está tratando aqui sobre a vida no Espírito. Todo cristão, aquele que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, vive no Espírito de Deus. E no versículo de 12 a 17, ele trata sobre herança e ele trata sobre sermos filhos através de Cristo, a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo na cruz. Bom, tá, agora você entendeu um pouco o que Paulo está tratando nessa carta, o que estava acontecendo. Eu gosto de fazer isso, irmãos. Quando eu leio um texto bíblico, eu gosto de conhecer o contexto. Sabe por quê? Quando você lê entendendo o contexto, parece que aquilo que você está lendo faz sentido para a gente, faz sentido para você. Você vai olhar e dizer assim, puxa, o pessoal ali estava passando por perseguições. Interessante, eu não estou passando talvez por uma perseguição concreta como eles, direta como eles, mas muitas vezes eu me sinto coagido, perseguido pelas circunstâncias. Eu entendo o sentimento que aquelas pessoas estão tendo.
Eu entendo o que Paulo quis escrever inspirado pelo Espírito Santo naquele momento. Eu entendo isso. E aí faz mais sentido para nós. E abrimos o coração para que o Espírito Santo venha falar conosco. Sabe, esse texto, meus irmãos, me marcou, e em especial esse final de semana, mas principalmente ontem, no nosso trabalho de homens. Eu também sou pastor responsável pela Rede Homem. E nós temos as nossas reuniões, as nossas celebrações na segunda-feira, ali no Templo Sede, na Rua dos Missionários, às 20 horas. Você sabia, eu não sei se você conhece, talvez você está iniciando aí o frequentar a nossa igreja, mas a nossa igreja se preocupa em alcançar toda a família. Nós temos a Rede Homem, nós temos a Rede Mulher, nós temos a Rede Diamante, que é para aqueles que têm a melhor idade, de 60 anos para cima. Temos a Rede Kids, e eu acho que você que tem filho pequeno já usufrui, né, da nossa Rede Kids, com salinhas, com desenhos e material didático para as nossas crianças conhecerem a palavra de Deus. Nós temos a Rede Teen, de 12 a 14 anos, a Teen Mais de 15 a 17, a Rede Jovem Casais, a Rede Mais 30 para pessoas que são solteiras ainda ou divorciadas, para se conhecerem mais e terem um fortalecimento direcionado para a vida delas da palavra de Deus. Bom, você viu, né? Nós nos preocupamos em alcançar a família. Mas voltando, ontem para mim foi especial, porque esse texto que eu já estava orando e pensando nele para trazer essa palavra a vocês nessa noite, ele falou comigo de maneira diferente. E me trouxe uma direção interessante em pensar em relação a sermos filhos de Deus. Como que nós podemos entender melhor esse ser filho de Deus e o que nós podemos usufruir nisso? Por isso, eu gostaria de falar com os irmãos hoje sobre o status de um filho de Deus. Tá, ok, o que é status, pastor? Bom, status significa o estado, situação ou condição. É relacionado a um lugar ocupado a uma pessoa. Então, uma posição, um estado, uma situação em que se encontra um filho de Deus. O que me chamou a atenção esse texto é porque ele fala várias vezes, ele fala por 3 vezes filhos, no versículo 14, no versículo 16 e no versículo 17. E mesmo que foi traduzido para nós como filhos, no grego é diferente. Paulo aqui ele está trazendo um significado bem interessante que eu quero compartilhar com vocês. Ele usa 2 palavras gregas, ele usa teknon e usa uios. Quando ele usa teknon no versículo 16, ele está dizendo para crianças, para filhos. Muitas vezes naquela época para os gregos era usado para pequenos discípulos ou pessoas que estavam aprendendo alguma coisa, e os mestres os chamavam de teknon, ou seja, chamavam assim, você é criança na fé. Você ainda é juvenil, você está aprendendo, uma hora você cresce. Também é usado para descrever bebês ou filhos recém-nascidos. Então, Paulo quando diz isso no versículo 16, ele está dizendo que somos recém-nascidos de Deus. O próprio Espírito, aqui letra maiúscula, confirma ao nosso espírito em letra minúscula que somos recém-nascidos de Deus. Uma outra palavra que Paulo usa, então, no versículo 14, é uios. Uios é usado normalmente para um filho um pouco mais maduro. É um contexto do qual o filho, ele consegue mostrar características do seu pai. Você já teve uma experiência assim, ó? A pessoa conhece você, conversa e você fala de quem que você é filho. Eu sou filho do fulano, sou filho da fulana, tal. E ele olha para você e fala assim, bem que eu imaginei. Rapaz, você parece demais com ele. Você fala igualzinho, você anda do mesmo jeito. Você já teve essa experiência? É legal, né? Aí ele fala, olha, até o jeito de você se posicionar e fazer algumas coisas é igualzinho do seu pai. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Se nós somos guiados pelo Espírito, no versículo 14, nós somos filhos maduros de Deus. Nós representamos Cristo, nós mostramos Cristo com o nosso jeito de falar, nossas atitudes, nosso posicionamento e assim por diante. Por isso, o cristão ele tem esse posicionamento. Agora eu quero te perguntar o seguinte, aqui então nós temos 3 caminhos para nós analisarmos nessa noite. Nós temos os filhos teknon, que são os recém-nascidos, aceitaram a Cristo, mas ainda estão caminhando na fé, e aqui não tem relação
com o tempo que você aceitou a Cristo. Você pode ser velho de igreja, mas você pode ser recém-nascido ainda. Talvez porque você não aprofundou realmente naquilo que precisava de conhecer cada vez mais a Jesus Cristo. Ou você pode ser o iós, você pode ser um filho maduro. Ou talvez você ainda não é filho de Deus. Você sabia que nós, antes de aceitarmos a Cristo, somos criaturas de Deus? Nós temos esse direito de sermos filhos de Deus a partir do momento que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E isso faz toda a diferença. Bom, então quais são os status de um filho de Deus? Sabe o que eu vejo nesse texto, gente? Um filho de Deus é guiado pelo Espírito. O texto diz que, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E aqui, o iós, filhos de Deus, maduros, que têm experiência. Ou seja, o Espírito Santo te governa, te dirige, te conduz, te faz dar frutos, como diz em Gálatas capítulo 2, versículo 22 em diante. O Espírito que fala contigo, se é um crente maduro, se você é um cristão filho de Deus, você que está buscando cada vez mais conhecer a Deus, você está sempre atento à voz do Senhor. Você provavelmente ao levantar busca orientação de Deus, colocando o seu dia na presença dEle, dizendo: Senhor, me conduz, me guia, eu quero ouvir a sua voz, eu quero estar atento ao que o Senhor tem para mim, não me deixe desviar dos caminhos, Senhor, eu quero ouvir a sua voz e estar no centro da sua vontade. Se você é esse tipo de filho de Deus, que está buscando cada vez mais ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, você não peca voluntariamente. Você toma cuidado com o que você vê, você toma cuidado com o que você toca, você toma cuidado onde você vai, você toma cuidado como se porta nas coisas. Não porque você é crente, tem que ser um crente chato, restrito, quadradão, que não faz as coisas, não vai em lugar nenhum. Não, porque você é filho de Deus. E você aprendeu direitinho com seu pai como se portar nos lugares, como falar direito, como ser bom, como ser honesto, como amar o próximo, mesmo que este próximo não ame você. Você aprende através do Espírito Santo de Deus a controlar o seu homem interior, o seu velho homem, a sua velha mulher interior, que tenta muitas vezes levar você ao pecado, ao erro, a trazer tristeza ao coração do Pai através de pensamentos, atitudes e ações contrárias à vontade de Deus. Se você é guiado por Deus, como filho do Senhor, você medita na palavra, você busca conhecer mais o seu Pai. Não sei se você gosta disso, mas não tem umas experiências legais de fazer com a família? A gente tem em casa as nossas experiências, aquilo que a gente gosta de fazer junto, às vezes assistir um filme, às vezes fazer alguma outra coisa, viajar, passear, mas a coisa mais legal não é o que você está fazendo, mas a presença de quem você está, não é? Quando você está com a sua família, quando você está com seu pai, com sua mãe, quando você está com aqueles que você ama, pode estar em qualquer lugar, o gostoso é estar junto. Aqueles que são filhos de Deus e são guiados pelo Espírito, eles querem estar cada vez mais perto do Pai Celestial. Eles querem ouvir a voz do Espírito Santo. Eles querem fazer com que o Senhor se agrade cada vez mais com as suas atitudes. Além disso, de ser guiado pelo Espírito Santo, os filhos de Deus, ele tem como status ser liberto do pecado. E aqui o texto continua dizendo o seguinte: ele diz assim: e se somos filhos, porque vocês não receberam um espírito de escravidão. Irmãos, o filho de Deus, a filha de Deus, ele não é mais subjugado pelo pecado. Não há mais grilhões em nossas mãos, nós não estamos presos a isso mais. Sabe, eu já ouvi muitas vezes, e a gente tem esse tempo de retiros, encontros, muitas vezes as pessoas que não conhecem a Deus, ou não conhecem um relacionamento com uma igreja sadia, que anuncia Jesus Cristo realmente, elas dizem assim: eu não vou na sua igreja, esse negócio de ser crente não é comigo, porque não pode fazer nada. Eu gosto de ir a alguns determinados lugares, gosto de fazer isso, gosto de beber aquilo,
E aí crente não pode fazer nada. Pois eu digo para você que talvez tenha passado este pensamento rapidamente pela tua cabeça, de que nós cristãos, filhos de Deus, nós sim que temos liberdade. Sabe por quê? Porque nós podemos dizer não. Às vezes as pessoas chegam para um, para outro e dizem assim, vamos em tal lugar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Todas aquelas coisas que você sabe que no final das contas vai ser extremamente prejudicial para a sua vida. Mas sabe o que acontece? Às vezes as pessoas ficam extremamente coagidas de dizer não. Puxa, meus amigos que estão chamando, né? Supostos amigos. Eles que estão chamando, e aí vai ficar chato eu falar não. Eu já falei não uma vez, os caras estão me cortando, o que eu vou fazer? Eu vou. Fiquei constrangido. Toma mais uma. Não, para mim já deu. Toma mais uma, até a pessoa cair. Prova isso. Não quero provar. Poxa, cara, para com isso, você vai ser desses caras chatos agora? Prova. Tá bom, só um pouquinho. Do pouquinho vai até uma dependência. Até as cadeias serem colocadas. Até a prisão ser concretizada. Agora, os filhos de Deus, meus irmãos, eles podem dizer não. Eles têm essa liberdade no Espírito Santo do Senhor de dizer não. Isso para mim não serve. Isso para mim não encaixa. Não é isso que eu quero para a minha vida, isso faz mal. Se isso faz mal para a minha vida, e o meu corpo, minha vida é santuário do Espírito Santo de Deus, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou participar dessas coisas que eu sei que no final das contas vai trazer prejuízo para mim? Nós, filhos de Deus, somos libertos do pecado. Irmãos, não há essas cadeias, não há essas prisões. O que nós precisamos fazer como filhos de Deus é nos posicionar. Os filhos de Deus libertos do pecado, meus irmãos, eles não aceitam as correntes da escravidão. Eles são filhos maduros que refletem continuamente o Pai. É interessante porque muitas vezes, ao aceitarmos a Cristo, eu já ouvi vários testemunhos a respeito disso, muitas pessoas acabam se distanciando da gente. Agora você não pode fazer isso, agora não vai em tal lugar. E não é essa a questão, a gente tem que se relacionar com todos, e é gostoso se relacionar com todos, e o importante é você estar se relacionando com todos, porque na hora da necessidade, essas pessoas vão procurar você, porque sabem que você tem alguma coisa diferente. Elas vão dizer assim, puxa, parece que você tem uma paz diferenciada, no meio de tantas dificuldades, no meio de tantas adversidades, parece que você tem uma centralidade que ninguém tem. O que é? Você vai ter o prazer de falar, é Jesus Cristo que habita em mim, não é por mim, eu não tenho nada de especial, não é técnica, não é estratégia, não é passos, não é nada disso, é Jesus Cristo na minha vida, e só por Ele, e pela misericórdia dEle em mim, que eu consigo seguir adiante. Por isso que um filho de Deus, guiado pelo Espírito, ele é liberto do pecado. Além disso, meus irmãos, algo lindo que eu vejo nesse texto de Romanos capítulo 8, versículo de 12, de 14 a 17, é que nós nos tornamos herdeiros de Deus. Irmãos, é maravilhoso saber que nós temos direito a promessas do Pai. O texto fala que sim, e se somos filhos, somos também herdeiros. E aqui é uma responsabilidade do herdeiro. Interessante você pensar que no conceito romano da época em que Paulo estava escrevendo, o herdeiro, aquele que era adotado, aquele que recebia a filiação de uma outra família, se rompia totalmente a herança da família anterior, e ele recebia como filho agora toda a herança da nova família. Sabe o que eu quero dizer para você sobre isso? Se você aceitou a Cristo e se você é filho de Deus, toda a herança maldita que Satanás tinha sobre a sua vida, de destruição, de morte, porque a Bíblia diz que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Toda a alegria que você não tinha antes, que ele ceifava, a falta de paz, o não conseguir dormir direito, todas essas coisas foi abolida a partir do momento que você aceitou a Cristo. E a herança do Pai Celestial foi colocado sobre você. Você agora experimenta da alegria de Deus, que é a nossa força, a paz do Senhor que excede todo o nosso entendimento, o amor de Deus que é incondicional, tudo isso você recebe do Pai, além das promessas. Você já viu quantas promessas lindas nós temos direito? Se você não sabe disso, está na hora de você ler a Bíblia,
Está na hora de você conhecer mais aquilo que o teu Pai tem de direito a te dar. Temos muitas promessas, segundo a palavra de Deus, que podemos usufruir hoje. Em Cristo, nós temos uma eternidade. Em Cristo, nós temos salvação. E este viver Cristo, nós desfrutamos hoje. Sabe que às vezes acontece como a parábola do filho pródigo. Você conhece Lucas capítulo 15? Acontece que Jesus, contando essa parábola, diz assim, que um jovem rapaz chega para o seu pai em algum momento e fala assim: olha pai, eu não quero mais morar com o senhor, eu quero a minha herança, eu quero tudo que eu tenho direito, e eu vou gastar do jeito que eu quiser, não me importa se o senhor está vivo ou morto. Herança normalmente a gente recebe quando alguém falece, um ente querido infelizmente falece. Mas ele fala assim: olha, não importa se o senhor está vivo, se o senhor está morto, eu quero a herança. O pai, muito triste, ele pega e ele transforma a herança em dinheiro, em recursos, dá na mão desse jovem e ele some no mundo. Ele aproveita a vida, ele quer curtir, ele quer receber e ganhar as coisas. E aí ele diz assim: enquanto eu tenho dinheiro, eu tenho amigos, e todas as coisas me vai bem. Só que o dinheiro acaba e os amigos vão embora. E nessa situação ele se vê sozinho, no fundo do poço, ou talvez um pouquinho mais para baixo do fundo do poço. Ele olha e diz assim: puxa, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá os funcionários dele são tratados melhor do que eu. E ele vai com o coração contrito, ele se posiciona diante do pai. Na verdade ele vai andando, pensando no que falar, o pai aguardando na janela, olha, reconhece o filho moribundo, com as roupas rasgadas, muito magro, com o cabelo desgrenhado, com a barba longa, e corre em direção dele e abraça. O filho tenta explicar para ele: pai, olha, eu fiz um monte de coisa errada, desculpa. Ele fala: olha, não importa. Ele abraça, ele manda dar um banho, ele corta o cabelo, ele corta a barba, ele coloca uma roupa nova, uma túnica nova, põe um anel no dedo, põe sandália nos pés, faz uma grande festa. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você, filho, andou distante do teu pai, e teu pai nessa noite te chama de volta. Qual é o seu status? Você está, a equipe de louvor pode vir, você está ainda engateando na fé? Você já é maduro? Você já é filho? Sabe, nós queremos cantar este cântico, e eu quero te convidar a um posicionamento nessa noite, de conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Pode se colocar, vamos se colocar em pé, vamos cantar juntos.